Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós queremos aqui fazer esse comentário sobre esse documento que está sendo divulgado hoje na internet. Se trata de um decreto da Congregação da Doutrina da Fé que acusa Monsenhor Carlo Maria Viganò de crime de cisma. Então é um caso aqui bem grave e nós queremos comentar sobre isso à medida que isso está dando uma grande repercussão e as pessoas querem entender o que está acontecendo. Então é uma alegria para nós estarmos hoje aqui em Campinas, fazendo aqui essa conferência, reunidos aqui juntos para tratarmos desse assunto importantíssimo e explicarmos a gravidade desse acontecimento. De fato, eu acredito que através desta reação da estrutura da Igreja de Francisco contra esse arcebispo, então nós vamos ter aqui mais um capítulo importante desses acontecimentos na Igreja que estão produzindo um desencadeamento, podemos dizer assim, desse rompimento e dessa clareza que as pessoas precisam ter daquilo que é a Igreja Católica. Então, nós, em outras palavras, precisamos saber exatamente onde começa e onde termina a Igreja Católica. Então, na medida em que eles estão nos acusando de cisma, nós devemos nos defender dizendo que não somos nós os cismáticos, mas são eles que fizeram um cisma. Então, para quem não sabe, a palavra cisma significa separação. A palavra grega significa separação, significa um rompimento da unidade da Igreja. E isso é um pecado grave e é, inclusive, do ponto de vista canônico, considerado um crime. Então, crime contra a Igreja, contra a unidade da Igreja de Cristo. Então, Monsenhor Viganò, ele fez aqui um comunicado de imprensa sobre o início do julgamento criminal extrajudicial pelo crime de cisma. Então, para quem não sabe também, esse bispo, Dom Viganò, é um dos principais articuladores nesse momento que nós vivemos dessa denúncia que tem sido feita no mundo inteiro por muitos padres, muitos leigos e talvez alguns bispos, entre os quais este bispo é o principal. Então, com certeza, ele hoje se destaca pela sua coragem e pela clareza dos seus argumentos na denúncia que ele faz desse impostor que se apresenta como Papa, que as pessoas conhecem como Francisco. Então, na medida em que ele agora está sendo convocado para responder nesse processo criminal, pelo crime de cisma, como diz aqui, Monsenhor Carlo Maria Viganò deve se apresentar na Congregação da Doutrina da Fé diante desse início desse processo, a fim de que ele possa se defender da acusação de delito de cisma que ele mesmo está sendo acusado, devido às suas afirmações públicas e negar as suas acusações sobre a legitimidade do Papa Francisco e também sobre a sua ruptura da comunhão com ele e da sua recusa de aceitar o Concílio Vaticano II. É o que diz aqui esse documento da Congregação da Doutrina da Fé. Então eu conheço bem essa estampa aqui desses documentos porque eu tenho aí uma coleção de uns
10 a 15 papeizinhos desses que eu recebi ali há uns anos atrás, né? Então, aqui a gente conhece bem como eles trabalham. Eles trabalham no terror. E eu já estive lá, me apresentei na congregação da Doutrina da Fé em Roma, pelo menos 4 vezes, se eu não me engano. E a gente percebe que toda a estrutura daqueles dicastérios do Vaticano nos dá uma impressão, quando a gente chega ali, de que nós realmente estamos errados. Quando você chega ali, você fala, olha, aqui está a igreja, aqui está tudo certo, aqui eles têm uma estrutura, tem tudo certo funcionando, sou eu que estou completamente errado de estar contra isso, de estar contra a igreja, e eles agora vão me punir. Então, essa é a sensação que eu tinha. A última vez que eu estive ali foi em 2017. Então, quando eu estive ali em 2017, na época, o prefeito da congregação da Doutrina da Fé era o Monsenhor Ladaria. E esse Monsenhor Ladaria, espanhol, um homem assim muito metódico, disse para mim, não, aqui o seu processo já é concluído, você não tem como voltar a atuar mais como sacerdote e você está excluído completamente do sacerdócio. Então foi a declaração que ele fez para mim. Quer dizer que todas as provas que eu levei, as provas que eu coloquei nas mãos dele, de que tudo aquilo que eles estavam dizendo, ou seja, os bispos aqui do Brasil e do Paraguai estavam acusando contra mim, eram acusações falsas, que não tinham acabimento, pois ele ignorou tudo isso, disse que não tinha como solucionar o problema, e o mais interessante é que quando eu voltei para o Paraguai, e eu fui conversar com o bispo, ali, que estava promovendo isso também, contra mim, o bispo me mostrou um documento confidencial que esse mesmo Ladaria tinha enviado para ele. E nesse documento, quer dizer, uma coisa assim, que normalmente esse bispo não deveria mostrar isso, mas nesse documento dizia exatamente o contrário do que ele me disse. Nesse documento dizia o seguinte, olha, tudo que vocês acusaram, ele veio aqui e provou que era falso. Então agora vocês têm que criar outra forma de acusá-lo para que nós façamos um outro processo, porque esse processo não vai ter fundamento. Agora você imagina o nível da desonestidade. Mas a estrutura nos causa, sim, um certo pavor, porque aquilo ali dá a impressão de que você está realmente diante de uma igreja católica verdadeira, quando na verdade não é. Então, eu admirei muito essa resposta de Monsenhor Viganò, que mostra que ele já tem esse discernimento, que ele está diante dessa impostura, e ele não ficou intimidado diante dessa acusação e desse processo que estão fazendo contra ele. De fato, ele vai dizer assim, olha, o dicastério para a doutrina da fé comunicou-me com um simples e-mail o início de um processo criminal contra mim, com a acusação de ter cometido crime de cisma e acusando-me de ter negado a legitimidade do Papa Francisco, entre aspas. Então já está dizendo que está negando mesmo, né? E de ter quebrado a comunhão com ele e de ter rejeitado o Concílio Vaticano II. Sou convocado ao Palácio do Santo Ofício no dia 20 de junho, quer dizer, hoje está lá. Ele não sabe o que aconteceu, mas está lá hoje. Pessoalmente ou representado por um advogado canônico. Presumo que a sentença já esteja pronta, dado o julgamento extrajudicial. Considero as acusações feitas contra mim um motivo de honra. Acredito que a própria formulação das acusações confirma aquilo que eu tenho repetidamente apoiado nas minhas intervenções. Quer dizer que só o teor daquilo que eles estão dizendo aqui já confirma o que ele está dizendo.
Não é por acaso que a acusação contra mim diz respeito ao questionamento da legitimidade de Jorge Mário Bergoglio e a rejeição do Vaticano II. O concílio representa o cancro, quer dizer, o câncer ideológico, teológico, moral e litúrgico, do qual a Igreja Sinodal Bergogliana é uma metástase necessária. É uma linguagem aqui, um pouco para o médico, né? Mas é bem assim mesmo, né? Quer dizer que o câncer começou ali e agora você vê o estado final, a decadência completa, o estado lamentável em que se tornou esse paciente, que é o corpo da igreja no mundo inteiro. Uma coisa tão lamentável, tão triste e tão vergonhosa, a ponto de agora, como nós comentamos na conferência da semana passada, esse homem aí que se apresenta como Papa, ter convocado os comediantes para fazer uma brincadeirinha com ele no Vaticano. Não, vem cá, venham todos, deve ter pago para eles a passagem, né? Eu pago a passagem, vocês vêm aqui, vão passar um dia aqui comigo, rindo, né? Tirando foto e fazendo brincadeiras ali. Quando que você podia imaginar que um Papa fosse se dar o trabalho de ficar conversando com essa gente que só fala besteira, porque hoje em dia comediante é só besteira, não é mais as brincadeirinhas do tempo da década de 50, né? Hoje em dia é tudo na base da impureza, da maldade e da zombaria. Então quer dizer que já se tornou uma coisa vergonhosa. E só as pessoas mesmo que ou não têm informação, ou são totalmente feitas, formatadas, tiveram uma lavagem cerebral para seguir essa nova igreja como quem segue uma seita. Porque não adianta você falar com uma pessoa que segue uma seita. Como é que você vai convencer uma pessoa que está há 10 anos participando dos testemunhos de Jeová, ou participando dessas seitas evangélicas, ou dessas outras seitas que se formaram dentro da Igreja do Vaticano II? Essas pessoas não querem escutar. E para elas, aquilo ali é a vida delas. Que a seita se identifica com a pessoa. E o mecanismo do orgulho ali faz a pessoa aderir àquilo de todo o seu coração. Ela ama mais aquela seita do que o próprio Deus. Então, infelizmente, esse quadro é muito grave e nós estamos totalmente de acordo com aquilo que Monsenhor Viganò está dizendo aqui. Aliás, foi ele que me ajudou na época, em 2020, quando nós estávamos, né, questionando tudo que estava acontecendo ali por causa daquela pandemia, aquelas coisas todas. Falei assim, não, a gente tem que encontrar uma solução. E a gente estava ali estudando essas coisas todas, aí Monsenhor Viganò fez talvez a primeira intervenção dele que foi mais forte sobre esses temas. E aí nós dissemos, olha, esse homem aqui está falando a verdade. Ele está percebendo a coisa. Porque, normalmente, quando nós ouvimos uma pessoa falar contra a igreja, mas uma pessoa que não participou, que não conhece, então a gente sente até uma antipatia, dizendo, olha, essa pessoa está falando mal da nossa igreja, não vou escutar não. Mas quando é alguém que está ali dentro, foi bispo, arcebispo, muitos anos, trabalhou com aquilo, serviu a igreja do Vaticano II, e de repente ele diz, não, aqui nós não estamos fazendo o correto, nós não estamos na verdadeira igreja de Cristo. E foi isso que me chamou a atenção. Falei, olha, esse homem está vivendo a mesma angústia que nós estamos vivendo. E nessa altura, eu já estava há mais de 3 anos condenado pelo dicastério lá da Congregação da Doutrina da Fé, não podendo celebrar missa, não podendo exercer o sacerdócio. As pessoas aí lembram, né, que a gente ficou nessa situação. E o que a gente podia fazer? Não tem justiça. Você não pode recorrer a ninguém. Eles fazem o que querem. Eles usam do poder, usurpam esse poder e abusam desse poder. O mesmo que está acontecendo também nas estruturas civis. Agora, é mais triste com a igreja, porque a igreja que deveria denunciar essa impostura que está aí no poder civil, né, seja ele executivo, judiciário, tudo, legislativo, tudo isso daí é corrompido. E essas pessoas não vão
agindo pelos critérios, ou por aquilo que é a lei, por aquilo que é correto. Não, eles agem somente com os interesses deles e passam por cima de tudo. Então, por isso que ele diz, é necessário que o episcopado, o clero e o povo de Deus questione seriamente se é consistente com a profissão de fé católica, aquilo que nós estávamos falando hoje, testemunhar passivamente a destruição sistemática da igreja pelos seus líderes, exatamente como outros subversivos estão a destruir a sociedade civil. Está vendo? Exatamente isso. E tem pessoas que dizem, não, você é um Lutero, você é um protestante, você está indo contra a hierarquia. Não, é justamente o contrário. Nós estamos defendendo os inimigos de Lutero. São Pio V, o Papa Paulo IV, o Papa Pio IV, os papas que destruíram o protestantismo, que fizeram o Concílio de Trento. Porque o protestantismo é destruído. O protestantismo é excomungado. O protestantismo não é a Igreja Católica. Isso aí foi feito um trabalho dos papas para colocar para fora essa gente. Porque na época do começo do protestantismo, o pessoal dizia, olha, a igreja está se renovando. Não está não. E os papas colocaram tudo para fora. Agora, hoje eles colocaram para dentro aqueles que os papas tinham colocado para fora. E hoje eles deixaram essas pessoas que eram inimigos da igreja mandar na igreja. Então é o contrário. Por isso que diz, ó, o globalismo apela à substituição étnica. Étnica quer dizer que substitui não só as populações que estão fazendo migrações, essas coisas, para substituir as populações, mas também para destruir a base católica que esses países tinham. E Bergoglio promove a imigração descontrolada, apela à integração de culturas e de religiões. É só o único trabalho que ele fez até hoje. Teve uma pessoa que falou para mim assim, olha, eu não concordo com vocês ficam criticando o Papa Francisco. Para mim o Papa Francisco é um santo. Aí eu falei assim, mas em que ele é santo? Não, ele é um santo, porque ele acolhe a todos. Eu falei, mas desde quando a Igreja Católica diz que acolher a todos é ser santo? E Jesus Cristo, por acaso, acolheu a todos? Ele não expulsou muitos com chicote? Falou assim, não, sai fora daqui. E pegou no chicote. Então Jesus não era santo? Aí ele me falou, mas então diga uma heresia que o Francisco disse. Diga para mim uma heresia que ele disse. Eu falei assim, faz o contrário. Diga para mim uma vez que ele disse alguma coisa católica. Diga alguma coisa que ele falou que fala, não, agora ele falou uma coisa católica. Não teve. Até hoje, eu não lembro nenhuma vez que ele falou o nome de Jesus. Que ele falou assim, Jesus Cristo, hoje eu vou falar sobre Jesus Cristo. Eu não me lembro se ele alguma vez falou sobre Jesus Cristo. Você viu a gravidade da coisa? E as pessoas ainda acham que é possível que esse homem seja um papa legítimo, não normal, sucessor de São Pedro, tudo certinho, não, tá certinho. Então por isso que diz, ó, o globalismo apoia a ideologia LGBT, Bergoglio autoriza a bênção de casais homossexuais, obriga os fiéis a aceitarem a homossexualidade e ao mesmo tempo que encobre os escândalos dos seus protegidos, pedófilos, promove essas pessoas para o mais alto cargo. O globalismo impõe a agenda verde e Bergoglio venera o ídolo da Pachamama, escreve a encíclica sobre a ecologia, apoia a Agenda 2030 e pune aqueles que questionam aquilo que está acontecendo. Ele vai além do seu papel em assuntos estritamente científicos, mas sempre apenas numa mesma direção, sempre na mesma direção, direção oposta da Igreja Católica, e sempre na direção de favorecer tudo que é contra o catolicismo que eles estão promovendo hoje em dia. Isso ninguém pode questionar. É só a pessoa perceber, é a verdade. Ele está de acordo com a religião de Davos, que é esse Fórum Econômico Mundial, que promove o aborto, promove o vício, legaliza uniões homossexuais,
mudança de gênero, eutanásia, perseguição aos católicos. Nenhuma palavra foi dita em defesa da fé ou da moral. Nada. Sempre contrário àquilo que a igreja sempre ensinou. Nesses 11 anos de pontificado, entre aspas, ele humilhou a Igreja Católica, fez questão de desacreditar tudo que a igreja fez em todos os séculos e de proteger os escândalos mais horríveis, fazendo com que as pessoas desacreditassem mais ainda dos líderes da hierarquia. Enquanto isso, ele se apresentou como bonzinho e misericordioso, mas usou de um autoritarismo nunca visto na história da igreja. Mesmo os papas mais violentos, teve papa que era meio violento, mas nunca desse jeito autoritarista, igual esse homem está sendo. Destroçando pequenas comunidades tradicionais no mundo inteiro, de religiosos, freiras, comunidades que desejam manter a missa em latim, tudo isso ele destruiu. Como a nossa comunidade, por exemplo, que só existe até hoje porque nós escapamos das mãos dele. E esse zelo unilateral lembra o fanatismo de Cromwell, aquele que implantou o anglicanismo na Inglaterra, típico daqueles que desafiam a providência, na presunção de finalmente se conhecerem no topo da pirâmide hierárquica, livres para fazerem o que quiser. Quer dizer que ele não se sente o vigário de Cristo, por isso que ele tirou o título vigário. Ele falou assim, não, eu sou substituto de Cristo, é diferente. Vigário de Cristo não precisa. Cristo também já está antiquado, então eu sou o substituto, eu venho agora ser um novo Cristo. Na verdade é isso que ele pensa que ele é. De tal maneira que ele teve o prazer de contrariar sempre o magistério da Igreja Católica e começar a destruir a Igreja por dentro, com pequenos passos, até nós termos hoje uma desintegração total, uma falsificação total do catolicismo. Então, com isso, nós vemos que o católico hoje, batizado, ele tem que fazer uma opção. Por isso que eu estou dizendo, não tem como você ficar de um lado e do outro ao mesmo tempo. Então, é por isso que é correto aquilo que eles estão dizendo, alegando que Monsenhor Viganò está fazendo um cisma. Só que o termo é diferente. Ele não está fazendo um cisma, está fazendo um contra-cisma. Ou seja, está restaurando ou tentando restaurar a unidade perdida com o cisma que eles fizeram, na medida em que eles se separaram do corpo da igreja e fizeram uma nova igreja. Como nós estávamos dizendo na missa, que João 23 abandonou a barca de Pedro e fez uma nova barca. Falou assim, deixa essa barca velha, vamos para essa nova barca. E inclusive, eu estava me lembrando hoje, conversando com uma pessoa, daquele sonho de São João Bosco. Porque São João Bosco, ele viu a tempestade, a barca de Pedro sendo muito atacada, e ele viu 3 colunas fundamentais ali. Ele entendeu que, em primeiro lugar, a Eucaristia, depois tinha Nossa Senhora e depois tinha o Papa. Isso que as pessoas deveriam pensar. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, não, o catolicismo defende o Papa, eu defendo Francisco. Isso é um raciocínio de um QI um pouco mais avançado do que um porco, do que um cavalo. Por quê? Porque ele parte do princípio que Francisco nasceu Papa. Francisco nasceu Papa, ele está selado como Papa. Ele é Papa por natureza. Não, não é. Tem outros também que fazem um raciocínio imbecil, dizendo assim, olha, um pai pode ser o pai mais perverso que ele continua sendo meu pai. Mas isso aí, peraí, o pai, desde que você nasceu, ele é seu pai. Então ele é pai por natureza. É diferente. Esse homem está dizendo que ele é Papa, porque dizem que num determinado momento, há 11 anos atrás, ele se tornou Papa. Mas o que nós estamos questionando é exatamente isso. A legitimidade dessa eleição e dessa investidura desse homem como chefe da igreja.
Porque se ele não pertence à igreja, se ele não tem a fé católica, da onde que a fé católica autoriza que um não católico seja papa? Onde que a gente já viu isso na história? Ah, porque teve papas no passado. Meu amigo, teve papas no passado que fizeram coisas péssimas, mas eles sempre foram católicos. Um homem pode fazer coisas péssimas, mas se ele tiver a fé e for eleito papa, ele é um papa. E você simplesmente tem que rezar depois da morte dele para ele escapar do purgatório. É só isso. Mas ele não prejudica a igreja, porque ele é papa e ele prega a verdade. É isso que a igreja precisa. Agora, se ele decide uma coisa ou faz uma coisa para um lado ou para o outro, isso é problema dele acertar depois com Deus. Eu nem questiono. Pessoal dele. Então essa que é a diferença. Por isso que a gente tem que entender que quando São João Bosco viu essa visão, esse sonho ali, ele estava propondo para nós que viriam tempos muito difíceis, a partir ali do século XIX, quando a barca de Pedro seria muito atacada, e que nós deveríamos nos apegar nessas três coisas, na Eucaristia, ou seja, na verdadeira missa. Não adianta ter devocionalismo e ficar indo na missa diária de uma missa que não é válida. Porque não adianta, isso aí você está perdendo tempo. Vale mais a pena a pessoa assistir uma missa uma vez por ano, mas assistir uma verdadeira missa e comungar nessa missa e dizer assim, não, eu adorei Cristo na verdadeira missa e recebi o seu corpo. Isso é verdadeira devoção à Eucaristia. Agora, a mesma coisa, devoção a Nossa Senhora. Então, eu estou ali diante de Nossa Senhora, eu amo Nossa Senhora, eu rezo o rosário. Então, isso também ajuda muito. E, por fim, o Papa. Porque nós só vamos vencer essa bagunça toda aí quando a gente firmar nossa mente no amor ao Papa. Um amor ao Papa verdadeiro. Por isso que não tem essa conversa, simplesmente dizer, não, sede está vacante, tá bom, mas a sede está vacante, até quando? Né? Então a conclusão de que a sede de Pedro está vacante é necessária, mas esse culto da sede vacante não é bom. A gente tem que manter o objetivo. O objetivo é organizar, sensibilizar os bispos, igual ele está fazendo aqui, para fazer um Papa. Porque os bispos católicos fiéis, verdadeiros, têm a sucessão apostólica e eles têm obrigação de fazer um Papa. Eles têm obrigação de se reunir e fazer um concílio geral e acabar com essa impostura e falar assim, agora tem um Papa. E se a pessoa disser, ah, mas isso não é um cisma? Cisma não, é contra cisma. O cisma já está feito. Agora é a recuperação da unidade da igreja em torno da verdadeira fé. É o contrário. Nós estamos recuperando a unidade da igreja, estamos restaurando aquilo que foi perdido. Por quê? Porque foi ferido o pastor, quer dizer, nós ficamos sem papa, as ovelhas ficaram dispersas, agora precisa ter um papa para juntar de novo. Que as pessoas que vêm aqui, por exemplo, participam dessa missa, depois a gente vai embora, elas ficam como? Ovelhas sem pastor. Agora, se tem um papa, fala, não, agora eu ponho um bispo ali em Campinas. Claro, Campinas precisa de um bispo. Então vai ter um bispo, e esse bispo vai ser legítimo sucessor dos apóstolos, com jurisdição para poder instalar verdadeiras paróquias em Campinas. Por que não? Ou nas outras cidades em torno de Campinas. Ele tem direito de fazer isso, porque esse é um verdadeiro Papa, que faz isso onde ele quiser no mundo. Isso é autoridade. Então, é isso que vai faltar. Por isso que eu estou dizendo, esse documento aqui que nós estamos lendo hoje, contra Monsenhor Viganò, é um documento histórico. Porque isso aqui é o empurrão que faltava para esse homem começar a convocar esse processo, como ele está dizendo hoje. É preciso que os bispos comecem a se organizar e façam alguma coisa. Então eu vejo que o evento que nós estamos vendo hoje aqui é, junto com aquele documento e aquela manifestação das Clarissas na Espanha, o segundo acontecimento fundamental do ano de 2024 para nós começarmos a reidentificar a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica hoje ela vai se encontrar nessas Clarissas de Belorado, que representam a Igreja verdadeira, na vida delas contemplativa, como irmãs de clausura. Elas são a figura da igreja e da igreja fiel, da igreja que diz, Francisco, sai fora,
agora nós vamos esperar um verdadeiro Papa, você aqui não manda mais. Isso foi maravilhoso. Aquilo ali que explodiu, os bispos da Espanha estão arrancando os cabelos de raiva. Já mandaram vir um impostor lá do Vaticano para pressioná-las e dizer assim, ó, se vocês não fizerem aquelas mesmas acusações, nós vamos tirar tudo de vocês, vamos tirar esse prédio, vamos expulsar vocês, vocês serão excomungados. E elas estão firmes. Pode vir, pode ameaçar, e não mudam mais. Então isso aí foi fundamental. Agora, juntamente com esse passo, é agora o que faltava, porque Monsenhor Viganò já estava há mais de 4 anos alfinetando eles, e eles não manifestavam nada. Ficavam no silêncio, dizendo assim, não, esse é um bispo velhinho, aposentado, esquece ele está louco. Mas agora que viram que o movimento dele está realmente fazendo muitas pessoas no mundo inteiro se questionarem, então eles falaram, não, vamos fazer agora um processo contra ele. Então que faz? E acusem ele de cisma, e agora vamos ver quem que é o cismático. Vamos então ver diante de Deus quem que é o cismático. Então veja o que ele diz aqui, olha. Isto é uma ofensa ao chefe divino da igreja. Então, Monsenhor Viganò está dizendo, isso que eles estão fazendo é uma ofensa contra o chefe divino da igreja, porque o chefe da igreja não é o Papa, o chefe da igreja é Cristo. O Papa tem que obedecer a Cristo, senão ele não é Papa. Nosso Senhor Jesus Cristo, cuja autoridade sagrada Bergoglio exerce em detrimento do corpo místico, com uma ação demasiado sistemática e coerente para parecer ser o resultado de mera incapacidade. Na obra de Bergoglio e do seu ciclo, concretiza-se a advertência do Senhor. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Com eles, sinto-me honrado por não ter sequer qualquer comunhão eclesial. Com o seu lobby gay, que esconde a sua cumplicidade com os senhores do mundo para enganar muitas almas e impedir qualquer resistência ao estabelecimento do reino do anticristo. Essa frase é muito importante porque aqui resume tudo. Eles estão ali trabalhando para que o reino do anticristo se instale logo. Inclusive, tinha outro dia que eu estava viajando no avião, as pessoas não conseguem fazer outra coisa senão ficar vendo vídeos e filmes durante toda a viagem do avião. E eu estava reparando uma pessoa vendo um vídeo, estava escrito exatamente isso no filme, dizendo assim, eu sou o anticristo, agora sou eu que governo. Estava lá o filme. Uma frase semelhante a essa. Então quer dizer que as pessoas já estão se preparando para essa realidade. Então diz aqui Monsenhor Viganò, perante as acusações do dicastério, reivindico como sucessor dos apóstolos estar em plena comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana. Está vendo? Isso que a gente tem que dizer, tem que imprimir isso, cada um, e dizer, cada um que vier nos acusar, dizer, não, estou em plena comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana, com o magistério de todos os romanos pontífices, e com a ininterrupta tradição doutrinal, moral e litúrgica que eles preservaram fielmente. 2. Repudio os erros neomodernistas inerentes ao Concílio Vaticano II e ao chamado magistério pós-conciliar, em particular em matéria de colegialidade, ecumenismo, liberdade religiosa, Estado laico e nova liturgia. Repudio. Depois, repudio, rejeito, condeno os escândalos, heresias e erros desse senhor Jorge Mário Bergoglio, que manifesta uma gestão de poder absolutamente tirânica, exercida contra o propósito que legitima a autoridade na igreja, uma autoridade que é vicária, está vendo o que eu estava dizendo? De Cristo, e como tal deve obedecê-lo sempre. Esta separação do papado e do seu próprio princípio legitimador, que é Cristo Pontífice, transforma o ministério desse homem numa tirania autorreferencial. Então, ao invés de ele estar ali a serviço da igreja, está numa tirania que se referencia com ele mesmo. Com essa igreja bergogliana, nenhum católico digno desse nome pode estar em comunhão.
Olha, veja aí a frase. Com esta igreja bergogliana, nenhum católico digno desse nome pode estar em comunhão, porque atua em clara descontinuidade e ruptura com todos os papas da história e com a igreja verdadeira de Cristo. Portanto, nós devemos, nesses tempos de apostasia, devemos nos unir aos pastores fiéis e permanecermos na verdade de Cristo. Pretendo continuar lutando o bom combate e não deixar de prestar o testemunho da fé que é exigido daqueles que são homenageados como bispos na plenitude do sacerdócio e constituídos sucessores dos apóstolos. Está vendo que a gente estava explicando hoje? A importância dos bispos. Convido todos os católicos a rezar para que o Senhor venha em auxílio da sua igreja e dê coragem a todos quantos são perseguidos pela sua fé. Carlo Maria Viganò, arcebispo, 20 de junho de 2024. Então aqui um documento muito importante, histórico, realmente digno de um verdadeiro bispo da igreja, sucessor dos apóstolos. Então vamos agradecer a Deus por esse testemunho aqui de Monsenhor Viganò e vamos pedir à Santa Mãe de Deus, que é protetora da igreja, para que ela venha ao nosso encontro e que ela nos ajude com a sua proteção. E também vamos pedir a São João Batista e aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, todos esses grandes santos que são celebrados nesse final do mês de junho, para que eles venham em defesa da Santa Igreja. Então que Deus nos dê a coragem, nos dê a perseverança e que a Santa Igreja Católica possa se restaurar com o verdadeiro Papa e com a graça de Deus nós veremos, ainda nesta vida, nós veremos o triunfo da Igreja Católica diante de todos esses impostores e de todos esses inimigos da fé. Que Deus seja bendito para sempre. Amém.